Ó meu bom dia e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje. Voltamos a falar a respeito do que nós já temos falado aqui sobre casamentos. Hoje vamos falar de casamento, como que um casamento dá certo. Nós já falamos de casamentos que afundaram, naufragaram. Então hoje vamos falar de coisa melhor, vamos falar como que um casamento pode dar certo. Infelizmente, o que nós vemos no meio da cristandade hoje é terrível. Aquilo que poderia ser uma bênção na vida das pessoas está se tornando uma desgraça. Mas a culpa de quem? É isso que nós vamos ver. A culpa é uma série de coisas. Então, primeiramente, nós vamos ver aqui que se nós olhar, veja bem, eu não sou contra. Não sou contra a tecnologia, televisão, celular, essas coisas, mas vamos ver até onde essas coisas implicam, porque é importante nós usar essas coisas modernas, tecnologia moderna, mas saber usar. Isso é muito importante. Então, amado, os casamentos que naufragaram, geralmente o problema está lá no começo, antes do casamento. Porque depois, amado, depois que se casa, principalmente um casamento no Senhor, um casamento onde o Senhor é o testemunha e é o juiz desse casamento. Esse casamento não pode ser desfeito mais. É só morte para separar um do outro. Pode os corpos estarem separados, mas não pode se juntar com o outro. Então, esse tipo de coisa nós já vimos aí em vários vídeos na internet, inclusive aí no site tem. Agora, este vídeo de hoje eu quero me dirigir assim, mais para os jovens, para os solteiros. E também, claro, para os casados, os pais podem mostrar esse vídeo para os filhos, aconselhar. Eu acredito que vai ser de grande valia lá para o futuro deles, lá para frente. Mas principalmente os jovens hoje que pretendem formar uma família, seria muito interessante que visse esse vídeo. Tá certo? Não que eu queira dizer que eu estou certo, que eu sou bom, que eu quero ensinar. Eu quero, amados, apenas dividir aquilo que Deus me dá para mim. Eu quero dividir com vocês e com os outros. Tá certo? Então nós vamos ver algumas passagens na Escritura, poucas, para não se deter muito. E daí a gente comenta um pouquinho no final para nós encerrar o vídeo, tá bom? Vamos lá então? Olha, eu acho que esse texto aqui, só esse aqui é suficiente uma vez, assim, a gente se deter nele e meditar. Fica no livro de Provérbios, do número 24, os versos 3 e 4. Note que ali diz o seguinte, com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Quer dizer, aqui o pregador ali de Provérbio, né, o sábio ali, ele deu o exemplo de uma construção. Uma boa construção, ela tem que ser feita com sabedoria, com prudência, com entendimento, para que seja uma coisa que dure, que ela vá através dos anos. Assim, amados, a família é uma casa. Não é uma casa de quatro paredes, é mais importante porque é uma casa de almas. É pessoas, e ali também, naquela casa, é a morada do Espírito Santo. Então você percebe como o quanto que é interessante a gente prestar atenção assim, esses três itens necessários para que um casamento seja bem sucedido. Tá certo? Um casamento bem sucedido, está ali. Então essas três coisas são necessárias. Bom, mas irmão Antônio, como que a gente tem essa sabedoria? A gente vê que é uma dificuldade hoje em dia. Então, primeiro é a sabedoria. Através da sabedoria, a gente se chega ao conhecimento que é necessário para a pessoa ter entendimento para desenvolver.
desenvolver as coisas, no caso da vida familiar, para desenvolver ali o gerenciamento da família ali, né? Tudo com sabedoria, com entendimento, tratar a esposa com entendimento, a esposa tratar o marido com entendimento, tratar os filhos com entendimento, os filhos terem, adquirir a sabedoria desde cedo, para saber tratar com os pais, com a sociedade. É uma série de coisas que envolve sabedoria, entendimento e conhecimento. Como que a gente adquire essa sabedoria? Irmão, estudando as melhores faculdades, né? As melhores universidades, se formando, escolhendo lá uma profissão e se dedicando àquela profissão e sendo até um cientista. Isso é sabedoria. A sabedoria é boa para este mundo, mas a sabedoria para um casamento depende de espiritualidade, porque não é só matéria, só carne, só corpo, está lidando com almas, com espíritos, percebe? A realidade é essa que a maioria dos casamentos não dão certo. Então, o que é que a jovem que pretende, né, se casar, construir uma família, o que deve de fazer? Primeiro, busca sabedoria. Mas, vou para o monte, vou para oração, vou lá naquela pessoa cheia de opção, me aconselhava no psicólogo, uma coisa. Eu diria não, amado. Basta pegar as escrituras, ler, estudar e se comunicar com pessoas salvas, com pessoas comprometidas com Deus, com as coisas de Deus, pessoas que têm amor no coração, que passe, que ajude, que tenha vontade de ajudar as pessoas, pessoa que divide aquilo que recebeu de Deus com outras pessoas e tem prazer nisso. Então, no convívio com essas pessoas e o estudo bíblico e oração, a pessoa adquire conhecimento. Então, veja bem, vamos começar aqui pela sabedoria. Como que se adquire a sabedoria? A Bíblia nos ensina o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Então, esse versículo nos mostra que, para se ter sabedoria, primeiro precisa ter temor do Senhor. Então, o temor do Senhor não é ficar lá diante de Deus assim. É ter uma confiança, chegar no Senhor através de Jesus Cristo. Chega a Deus, o Senhor, através de Jesus Cristo, conversa com Deus através da oração, como está conversando com o Pai ali. Porque na realidade, o salvo, ele está conversando com o Pai, embora ele não possa ver. Está conversando com o Pai. E para dar ouvidos ao que Deus tem para nós dizer, o que Deus passa para nós, é através das Escrituras. É ali no estudo que nós entendemos a vontade de Deus para nós. Mas eu não entendo a Bíblia, é mais difícil que eu disse. Procure pessoas que estejam comprometidas com Deus. Então eu vou lá no missionário tal. Não, amados, não é questão de ir lá na igreja tal, a igreja tal é melhor tal. Eu estou falando pessoas comprometidas com Cristo. Às vezes a pessoa nem está lá em denominação nenhuma, em igreja nenhuma. Às vezes a pessoa que está lá, ou está na denominação, mas é aquela pessoa lá que não tem nem oportunidade de dar uma fala, mas é uma pessoa que tem um dom para pastorear. Percebe? Então, é preciso, primeiro, buscar em oração sabedoria de Deus, para saber discernir essas pessoas comprometidas com Deus, e então, junto com elas, estudar a Bíblia, e vai se adquirindo o conhecimento de Deus, vai se adquirindo o temor do Senhor. Então, ela se torna uma pessoa sábia, principalmente os jovens aí. E o conhecimento, nós vimos três itens aqui: sabedoria, entendimento e conhecimento. Bom, sabedoria busca-se através do temor de Deus que se adquire ela. O entendimento, para entender alguma coisa, nós precisamos primeiro conhecer. Então, o conhecimento vem antes do entendimento. Então, o que nós fazemos? Ô jovem, você que está vendo esse vídeo aqui, pretende casar, está buscando no Senhor entendimento para isso,
temor do Senhor. Começa ali o princípio da sabedoria, você vai começar a ser guiado. Depois, o conhecimento, como que vem? Veja aqui. Ainda, dentro desse tópico de sabedoria, nós podemos ver aqui, ó, que o que Jesus falou, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o que Jesus está dizendo, que aquela pessoa que tem temor de Deus, é uma pessoa que dá ouvido para a palavra do Senhor Jesus. Como? A palavra do Senhor Jesus está nos evangelhos dos apóstolos, ali, no evangelho da graça de Deus. Esse é o evangelho para a igreja. Não, mas eu tenho que estudar Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, ali Jesus é o evangelho do reino de Jesus, fala para os judeus. Então, o que Jesus, a palavra de Jesus que ele deixou para o ensinamento da igreja, ele deixou para os apóstolos passarem para nós. É ali que nós encontramos a vontade do Senhor. Tá certo? Então você veja bem, que através do temor do Senhor, nós abre a vontade de conhecer mais a Deus, se aprofundar mais, ter uma intimidade maior com o Senhor. E nós vemos que Jesus falou, aquele que é a mesma coisa que se eu dissesse assim, aquele que tem temor de Deus, aquele que é sábio já no Senhor, ele escuta as minhas palavras. Por quê? Porque ele fundamenta a sua vida. Estamos falando de família, de casamento, então ele fundamenta o seu casamento, a sua família, né? Os seus projetos, ele fundamenta em Cristo. Cristo vai ser o alicerce, quer dizer, ele vai dar ouvido àquilo que Cristo ensinou através dos evangelhos, e naquele projeto ele vai andar. Vai executar o seu casamento, as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Este é o que a pessoa que é sábia no Senhor é uma pessoa que é prudente. Como nós vimos ali, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo. O santo é o crente, é o cristão, é o salvo. E o conhecimento do salvo, santo, é a prudência. Quer dizer, quando você vê, aqui, amados, quando você vai ver a tua noiva, ou você que é uma moça, você vai ver do teu noivo, do teu futuro esposo, tua futura esposa, o que você tem de ver nela não é a beleza física. Ela pode ser linda, ele pode ser aquela pessoa atraente, mas isso não é o importante. O importante é que as palavras de Jesus estejam nessa pessoa. É isso que você tem de procurar. Você entende por que os casamentos naufragam? Porque a maioria da juventude hoje não busca naquela pessoa interessada, não busca o Espírito Santo, não busca ver, enxergar, perceber o Espírito Santo na vida daquela pessoa, não vê ali a palavra de Deus. A pessoa está interessada, é no físico, é no corpo físico da pessoa. E aqui, ó, naufraga mesmo. O que mais que Jesus ensinou? Então ele falou que quem ouve as palavras dele e pratica, não é apenas ouvir. É ouvir, guardar e praticar. Essa pessoa é prudente, é a pessoa que no caso da construção, cavoca, vai lá até encontrar rocha. Porque a casa firmada na rocha, as tempestades não vão derrubar. O casamento firmado em Cristo, que é a rocha, também as tempestades dessa vida não vão conseguir destruir um casamento firmado em Cristo. Okay? E aqui ele faz um paralelo, ao contrário, aquela pessoa que ouve as palavras, mas não pratica, que não dá atenção, que não procura seguir aquele caminho. Daí essa pessoa pode até ouvir a palavra de Deus, pode estar dentro de uma igreja. Ah, mas está na igreja, é uma benção, fala língua estranha, faz tantas coisas. Não, isso nada é evidência do Espírito Santo na vida da pessoa. Evidência do Espírito Santo na vida da pessoa é uma vida pautada no fruto do Espírito. Aqui, ali sim, você vê
A pessoa. Então, a pessoa que é prudente, que tem sabedoria, que buscou sabedoria no Senhor, essa pessoa procura firmar a sua vida conjugal nas doutrinas de Cristo, na doutrina dos apóstolos. É por ali o caminho do sucesso. Agora, aquele que é imprudente pode até falar línguas estranhas, pode subir monte, fazer campanha de oração, de jejum, para parecer ser aquela pessoa mais de fogo. Até essas pessoas é preciso ter mais cuidado com elas, porque são tipo fogo, palha, que faz aquela fogueira e nos primeiros pingos d'água já se apaga. Então, o que não dão atenção à palavra do Senhor, não dão valor, essas pessoas são como semelhante à pessoa que edifica a casa na areia. Vem uma enxurrada ali, mina por baixo e vai tudo. Você perde todo o material, todo o dinheiro da construção, você perde tudo que estava lá dentro. Pode cair em cima de pessoas e até causar até óbito. É o resultado de uma falta de sabedoria, de uma falta de conhecimento para se edificar com o entendimento. Esse texto se vê em Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Nós temos mais outros textos aqui. Em Tiago, por exemplo, ali no capítulo 3, no primeiro versículo 7, ele mostra que sabedoria. É a sabedoria de ser um engenheiro, ser formado, ser uma pessoa, o futuro dessa pessoa é formado em ciências, é cientista. Tem muitos cientistas, tem muitas pessoas formadas, pessoas importantes, que estão vivendo uma desgraça de um casamento que faliu. Então a sabedoria deste mundo não é suficiente, porque para que seja suficiente para um casamento bem alicerçado, tem que ser alicerçado em Cristo. É espiritual, não é essa parte material. Então eu vejo que o Tiago ensinou, né? Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bom fruto, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, meu prezado jovem, você que está aí, talvez noivo, ou talvez você está em namoro, está pretendendo, com certeza algum dia você rapaz vai estar ao lado de uma jovem, lá de uma mulher, você jovem, da moça, algum dia você vai estar do lado de um homem lá, né? Vocês estão construindo a família. Você tem que ver nessa pessoa que vai ser o teu cônjuge, essas qualidades aqui. É uma pessoa que tem uma vida pautada na natureza, é uma pessoa que assim ensina, não aquela pessoa enganadora. É uma pessoa que é pacífica, é uma pessoa que é moderada, ou aquela pessoa toda espaventada, não é assim, pronto, e vai lá, e daí faz tudo errado, e daí, ai, não deu certo, tá? Aí não adianta, amado, tem que ser a pessoa moderada, tranquila, tem sabedoria do alto, tem sabedoria de Deus, tem conhecimento do que está fazendo, então vai ter prudência e entendimento para lidar com o assunto. Notou como o primeiro texto que nós vimos nesse vídeo, a importância que é, ele diz de todos os outros. Então, é isso aqui que se procura numa pessoa que a gente pretende casar com ela. Essas qualidades. Veja que nenhum caso aqui fala em beleza física. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E que desde a tua meninice saiba as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Veja, aqui o Timóteo era um jovem sábio, e inclusive que o apóstolo Paulo confiava nele para determinados cargos em igrejas. Então veja que o apóstolo Paulo falou, por que o apóstolo Paulo confiava nele? Porque o apóstolo Paulo conhecia ele, que ele sendo jovem, mas desde criança ele já estava aprendendo as escrituras sagradas
através da avó, Loide, e depois através da mãe, Eunice. Então ele era uma pessoa que tinha temor de Deus, que tinha todas as qualidades para ser uma pessoa que está na frente de um trabalho, de alguma coisa. Beleza? Deu para entender como que se adquire a sabedoria de Deus para que nós possamos, então, ter sucesso? Para que o jovem possa ter sucesso no casamento? Assim. E o entendimento, como uma vez tendo a sabedoria, como que se tem entendimento? O Salmo 119, 104 diz: pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Por isso, odeio todo falso caminho. Você nota que aqui o salmista, com a sabedoria de Deus que ele tem, ele sabe discernir as coisas. Ele falou, ó, os teus mandamentos me dão entendimento, é por aqui que eu vou. Agora, outro caminho é falso. Porém, esse outro caminho eu odeio, porque vai me levar para a derrocada, vai afundar meu barco. E assim que o jovem aí tem de pensar antes do casamento. Os mandamentos de Deus vai trazer um entendimento para a pessoa. Agora, irmão, então quer dizer que eu tenho de guardar os 10 mandamentos, tenho de guardar o sábado, guardar a lei, aquelas coisas. Não, amados. Os mandamentos lá no Antigo Testamento eram esses, os 10 mandamentos dados a Moisés em pedra, né? Agora aqui para a igreja não, que o mandamento que o pai falou, ele apresentou o filho, disse, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele você dá meu filho, é ele que você tem de escutar. Aquilo que Jesus falou, quem ouve as minhas palavras e as pratica, semelhante ao homem prudente que construiu essa casa sobre a rocha. Então o mandamento que o salmista fala aqui é dar ouvido ao evangelho da graça de Deus. E daí ele fala aqui, né? No livro de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, o Senhor Jesus diz assim, ó. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele. Veja que Jesus falou, os que criam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra. Para ter um entendimento, né? Você tem um entendimento? Então, segue o mandamento de Cristo e ouça o que ele tem para falar e permaneça na palavra dele. O que que acontece? A pessoa sabe nessa parte aqui, verdadeiramente se é discípulo de Cristo. E uma vez discípulo de Cristo é guardado por ele e amado, está tudo resolvido. E daí ele diz aqui, com a pessoa que faz, que pratica isso aqui, o que acontece? Conhecereis a verdade vos libertará. Amados, aqui nós temos que deter um pouquinho, porque esse conhecimento da verdade que traz libertação é bastante genérico, extenso. No caso do casamento, por exemplo, neste caso, o que o conhecimento da palavra de Jesus e seguir a palavra dele vai trazer para a pessoa, vai trazer libertação. E essa libertação é libertada do quê? Lembra que no começo desse livro nós falamos lá sobre o celular, sobre as tecnologias, sobre as coisas modernas, né? Hoje, como estamos vivendo a era do satélite aí. Então, isso aqui, amado, trouxe os benefícios e trouxe os malefícios. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que a grande maioria, eu creio que uns 80% dos casamentos desfeitos, aí uns 10 anos para cá, você vai encontrar no meio da desgraça que causou naquela vida conjugal, você vai encontrar celular pelo meio. Você vai encontrar computador, internet pelo meio. Você vai encontrar TV pelo meio. Novelas. A internet está cheia de tudo. A internet é uma via de uma via de duas mãos. Vai e vem, a pessoa escolhe. Tem coisas excelentes e tem as piores desgraças para a vida de um cristão. A mesma coisa o celular. Amados, às vezes uma briguinha lá, um desacerto, serve para quê?
a de repente pegar celular e desabafar com pessoas que vão deixar pior ainda a situação. De repente, aquela esposa lá, que não se deu muito bem com o marido, tá, pega o celular, tá, de repente acha um amigo lá, e esse amigo começa, então, a consolar, conformar, a trazer palavras de conforto. Entende? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ah, mas eu sou crente, babá. Esqueça isso. O celular está sendo o intermediário ali. Então não devo usar celular? Não, eu tenho celular, eu uso celular, eu estou falando com vocês através de um programa de computador. Só, amados, que nós temos de saber como lidamos com essas coisas no dia de hoje, para que essas coisas não venham a ser uma desgraça na nossa vida. Tendo cuidado, sabendo como usar. Quer dizer, não se deixa dominar pela tecnologia. Nós é que temos que dominar a tecnologia. Aí, beleza. Aí, a tecnologia é a nossa aliada. Caso contrário, amados, é a nossa derrota. Então, o que acontece? Quando a pessoa permanece nos ensinamentos de Cristo, nos ensinamentos dos apóstolos, o que acontece? A pessoa se liberta dessa escravidão chamada celular, chamada televisão, novela, essas coisas, chamada internet, Facebook. Está cheio. Mas como nós vemos aqui, através do conhecimento das palavras do Senhor Jesus, a pessoa adquire sabedoria para se desviar das coisas. É uma pessoa que já é liberta. Essas coisas, o modernismo não vai sufocar o casamento da pessoa. Vamos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 11 ao 16. Olha que importante aqui. Aqui é uma chave para o jovem, ou a jovem, que está pretendendo esse seu casamento. Preste bem atenção nisso aqui. Veja bem. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. O que significa isso? O nosso espírito natural conhece das coisas naturais, das coisas dessa terra, sobre a carne, sobre o nosso corpo. O nosso espírito natural pode nos fornecer informações materiais, mas não tem condição de nos fornecer informações das coisas de Deus, que são as principais. Então, para que a pessoa receba da parte de Deus, tem que ter temor de Deus, tem que buscar nas Escrituras o entendimento, o conhecimento. Então, que o Espírito Santo venha habitar nesta pessoa, aí sim as coisas de Deus começam a ficar claras, começa a ficar, o entendimento vem, e então nós começamos a notar que aquilo que nós achávamos que era uma coisa excelente, era tão bonita, era tão agradável, era tudo podre. E os nossos olhos vão ser abertos para o que realmente tem valor. Percebe? Então, aqui está. O espírito natural nos ensina as coisas naturais. Mas quando o espírito está em nós, ele nos mostra as coisas de Deus. Veja no versículo 12. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que... Veja bem, o apóstolo Paulo está falando da igreja, está falando do crente, falando do salvo. Ele está falando, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas nós recebemos o Espírito de Deus. Por que nós recebemos o Espírito de Deus? Para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. Porque hoje, amados, tem muitas pessoas que não que vai só na conversa dos outros e fica rogando e pedindo a Deus tanta coisa quando ele já tem. Já está à disposição dele, e ele não sabe, porque são coisas espirituais e ele é carnal, não pode ver. Assim no casamento, mas imagine você vai casar com uma moça ali que não tem nada de espiritual na vida, o que ela vai te oferecer?
Ou você, jovem, você, moça, vai casar com um cara lá, só porque ele vive na academia, saradão, é bonitão, mas não tem nada do espiritual para te oferecer. Como que vai ser a tua vida lá na frente? Pense nisso antes do casamento. Que Deus nos deu do seu espírito para que nós pudéssemos entender as coisas de Deus. Caso contrário, é impossível. E no versículo 14, ele complementa aqui, as quais, essas coisas de Deus, né, que o Paulo está falando, das quais também falamos, não com palavra que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Quer dizer, as coisas de Deus não se ensina com coisa material, com sabedoria humana. Pode ser formado no que for, amado, pode ser formado nas melhores universidades desse mundo. Não adianta que não vai poder transmitir as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus não é olhando, não é vendo, não é apalpando que se entende. Porque elas são espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, o que, é que tem de fazer? Tem de comparar, como ele falou, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, como que a gente entende as coisas que o Espírito Santo ensina, as coisas de Deus, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Isso aqui, o homem e a mulher espiritual. Pô, a mulher espiritual, mas não é aquele que bufa, que nem boi brabo lá no púlpito, pula, esbraveja e vira cambalhota e joga a Bíblia para cima. É fogo, não é fogo coisa nenhuma. O espiritual, a Bíblia está mostrando que aquela pessoa que compara o espiritual com o espiritual. Ou seja, aquilo que me dizem que é de Deus, eu preciso conferir nas escrituras se realmente é de Deus. Entende? Então, o homem espiritual não se deixa levar por conversa, por conselhos. Ele vai nas escrituras. Se alguém está com casamento em crise, conversa com qualquer pessoa, amados, aqueles que não têm espírito de Deus. A primeira coisa que eu vou dizer é: largue aquela múmia, chuta o traseiro daquele malandro lá, faz isso, faz aquilo. E é esse o conselho que dá, é o conselho humano, o espírito humano. Aquilo que é espiritual vai comparar o que está acontecendo, como que pode se resolver, qual é a melhor solução, entende? E vai procurar trazer uma solução em Cristo, uma solução em Deus, uma solução que seja melhor não só para o marido, para a esposa, mas que seja melhor para a família. Vai procurar trazer a vontade de Deus, que daí sim, quando a vontade de Deus está na vida do casal, não tem demônio que consiga derrubar. Entende? É aqui que está o segredo de tudo. E para encerrar aqui o último versículo, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por que ele discerne bem tudo? Porque é o Espírito Santo que te dá o discernimento. Entende? Então ele consegue discernir bem tudo. Mas não é discernido dos outros. Para os outros parece ser um louco, muitas vezes. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aqui, amado, você que pretende aí marcar teu casamento, coisas assim, então aqui, nesses textos que nós vimos, eu creio que ficou assim bem explicado que o que a pessoa tem que procurar naquela pessoa que se pretende ser, ela vai ser a minha esposa, ou então ele vai ser o meu marido, tem que procurar a mente de Cristo nessa pessoa. Amados, não adianta ser uma pessoa todo bonitinha, todo perfeitinha,
fisicamente, ou se é aquela pessoa que, né, tem um corpo perfeito lá na academia, e etc e tal, não terá mente de Cristo. A beleza física, mas ela vai, ela vai, é só questão de tempo. Eu, quando estava namorando minha esposa, e então a gente estava pretendendo, a gente estava fazendo planos, né, para nós noivar, então, claro, casar, construir família. Eu lembro que uma vez ela pegou uma foto onde estavam ali os pais dela e os avós dela, e mais algumas pessoas ali. E ela me mostrou, olha isso aqui, minha avó, meu avô, tal, tal. E eu peguei ele, falei, eu mostrei para ela, assim, a avó dela, falei, olha, um dia você vai ser muito parecido com a tua avó. Ela ficou assim, falei, olha, eu já vejo você daqui a 50 anos para frente, se nós estivermos vivos até lá, você vai estar mais ou menos assim. Toda essa formosura, toda essa beleza vai desaparecendo com o tempo. E assim é que é a realidade, mas aquela pessoa que vai, que está pretendendo um casamento, olhe, né, com aquela pessoa que vai casar, se é uma pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, se é uma pessoa que tem temor de Deus, se é uma pessoa que dá ouvidos à palavra do Senhor Jesus e põe em prática. Ah, mas ela aquela pessoa é pastor, ou é pastora, e está na igreja. Amados, esses são títulos que estavam por aqui. O que interessa é o Espírito. O que interessa é o fruto do Espírito na vida da pessoa. É aqui que está o segredo. Você quer ter um casamento com sucesso? Faça isso. Busque naquela pessoa que você pretende que seja teu futuro companheiro ou companheira ali, que seja no Senhor. Para não amargar coisas depois, não amargar o que não convém. Espere no Senhor aquela pessoa que o Senhor preparou para você. Na Bíblia está escrito assim: dos pais vem a herança, mas do Senhor vem a esposa por dentro. Então, a esposa por dentro, amados, não é o amigo que vai apresentar, não é aquela pessoa que enche os nossos olhos, coisas assim. Aquela pessoa que o Senhor prepara para trazer até nós. Assim como o Senhor preparou Eva e trouxe até Adão, o Senhor prepara o casal para que haja o encontro. E que seja segundo a vontade dele, amados. Deixe que venham as tempestades, deixe que venham as lutas, deixe que venham as brigas. Você vai ser vencedor, você vai ser vencedora. Você vai poder ver talvez os teus netos, teus bisnetos, e você ainda cheio de saúde, cheio de alegria, louvando a Deus por aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos, a família maravilhosa que o Senhor te deu. Ok? Olha, amados, eu me sinto um privilegiado. O meu casamento está indo para 55 anos. Não é muita gente que tem esse privilégio, amado. Eu agradeço a Deus por isso. Porque quantos casamentos têm naufragado? Eu tenho visto aí nos comentários na internet a respeito de divórcio, separação, os mais variados motivos. Mas em todos eles tem uma coisa em comum: sofrimento. Sofrimento do marido, sofrimento da mulher, sofrimento dos filhos. E aqueles que dizem que vão para ser felizes, eu quero ser feliz, acha outro ou outra. E o final dessas pessoas, amado, eu não quero estar no fora dessas pessoas. Então você jovem que está vendo este vídeo, ou você pai, mãe, ou avó, mostre para os teus descendentes, para os teus queridos de seguida, que ajude eles a fazer a escolha certa, porque depois não adianta chorar. Depois não adianta. Casamento do Senhor não se desfaz. É só a morte para desfazer. Então,
a hora de acertar as coisas é antes. É antes de se concretizar ali o casamento. Tá certo? Aqui a gente encerra esse vídeo. Então, eu espero que seja edificante, que seja de ajuda para muitas pessoas. Amados, compartilhem esse vídeo. Tantas pessoas que estão precisando ver esses textos que eu apresentei para vocês aí. Pense bem, vocês têm amor no coração pelas almas, outras almas lá que estão lá sem entendimento. Passe esse vídeo, compartilhe, leva para mais pessoas. Tá certo? E aqui a gente encerra este vídeo. Minha gratidão a Deus em primeiro lugar, minha gratidão a você que tem estado com a gente aí, companheiro de estudo bíblico. A minha oração é que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, a família de vocês. Como eu sempre peço, ore por mim, para a minha família. E se for do agrado do Senhor, estaremos juntos no próximo vídeo então. Tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.